Nessa aula a gente vai falar sobre outra estrutura de dados, que são as tuplas. As tuplas são um dos tipos de dados mais simples em Python e podem ser usadas para armazenar um conjunto ordenado de elementos imutáveis, o que significa que não podem ser alterados. As tuplas são semelhantes às listas, mas a principal diferença é que as tuplas não podem ser modificadas após sua criação, tá? A lista a gente consegue alterar, excluir e adicionar elementos, e as tuplas não podem fazer isso, tá? Elas são imutáveis. Isso significa que você não pode adicionar, remover ou alterar elementos numa tupla. Por outro lado, as listas são mutáveis e permite que você adicione, remova e altere elementos, tá? Então essa é uma das grandes diferenças entre tuplas e listas, e nessa aula a gente vai aprender como utilizar as tuplas. Então, para criar uma tupla é muito simples. Você vê que a lista é com os colchetes e a tupla ela é com parênteses, né? A gente coloca aqui, por exemplo, uma tupla de números 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é uma tupla. Você vai ver que ela vai executando, ele vai retornar aqui entre parênteses os números, né? E se eu colocar também o type para saber type, você vai ver que ele é uma tupla. Então ele vai do tipo tuple, porque realmente ele é uma tupla, tá? Então vou adicionar algumas linhas de código. E aí a gente pode ter também tuplas, eu posso criar uma tupla do zero, assim, ó, por exemplo, T de tupla vai ser 1, 56, 10.50, vários elementos, e Python. Então criei uma tupla separada por vírgula, ele já vai identificar aqui o Python que isso é uma tupla. Olha só, T, e ele vai retornar para mim uma tupla de dados, com dados, diferentes tipos de dados, inteiro, flutuante e string, tá? Para acessar tuplas também ele é muito simples, basta a gente, é o mesmo que a lista, né? O -1 Python, o índice 0 é o número 1, e é através do índice a mesma coisa que a lista, tá? A gente também pode ter tuplas de tuplas, né? Por exemplo, eu posso colocar uma tupla B e vou colocar aqui uns números aqui, e aí eu vou ter outra tupla aqui com mais alguns números, e aqui, tá? Então na minha tupla eu posso ter várias tuplas também, duas tuplas e um número inteiro dentro da minha tupla, tá? E para acessar a mesma coisa, eu tenho que colocar o índice e o índice, e eu vou acessar aqui esse número, porque o índice 0 e o índice 1, a mesma coisa que você aprendeu na aula de lista, tá? A gente também consegue fazer, contar os elementos, por exemplo, contar count, mesma propriedade da lista, count 1, posso colocar aqui count 1, na minha lista ele não tem nenhum número 1, porque eu teria que colocar o 13 aqui, né? Senão eu teria que pegar, para contar 1 aqui, eu teria que fazer dessa maneira, tá? O índice 0 e contar o número 1, aí ele achar que tem um valor número 1. A mesma coisa a gente consegue utilizar o count, tá? E para criar uma tupla com um único elemento, você sabe que se eu colocar tt igual a 1, ele vai ser uma variável do tipo inteiro. Para ser uma tupla, eu preciso colocar uma vírgula no final, e aí sim eu tenho essa tupla. Se eu executar, agora sim a tupla com um único elemento, tá? Então eu consigo criar uma tupla com um único elemento colocando uma vírgula. Eu também consigo iterar sobre essa tupla, a mesma coisa que a gente faz sobre as listas, né? Então for i em b, e aí eu consigo também imprimir o i, iterar sobre a tupla, né? Botou in aqui. Em b eu consigo alterar sobre a tupla, e aí ele vai imprimir aqui. E aí eu posso também checar o i, ó, if i igual, e aí eu posso colocar aqui a minha tupla, olha só. Posso fazer condições dessa maneira também, igual a isso daqui. Então significa que ele encontrou o elemento que eu gostaria aqui na minha tupla 0, tá? Então ele vai, se ele encontrou o elemento, ele vai imprimir essa tupla, e eu vou imprimir o índice que eu quero da minha tupla ser encontrado, tá? Seria esse daqui, o número 1, por isso que ele imprimiu o número 1 aqui na minha tupla, tá? Então eu consigo fazer isso também. Eu também consigo atribuir elementos aqui através da minha tupla, desempacotar dados, olha só.
B tem 3 elementos, eu consigo também desempacotar uma tupla colocando em variáveis x, y, z. Se eu acessar o z, por exemplo, ele é o 13. Se eu acessar o x ou o y, você vai ver que ele é a outra tupla que estava dentro daquela tupla B, tá? Então é outra coisa que a gente consegue fazer. A gente também pode ter como dicionário aqui, utilizando também tuplas. Por exemplo, não é muito comum a gente utilizar isso, mas você também tem essa possibilidade. Colocar um dicionário que é representado por uma tupla A e B com valor 1, e a gente consegue acessar esse dicionário também, colocando aqui o nosso dicionário e acessar chave valor. Opa, executar. Vou ter a chave aqui dele, vai ser uma tupla e um valor correspondente 2, tá? Então a gente também pode fazer isso e também pegar o valor desse dicionário através do get. Então print dicionário.get, eu vou pegar aqui o valor 1 dessa tupla que é a minha chave. É estranho isso, né? Mas a gente consegue também fazer dessa maneira, eu quero mostrar que também é possível. Como eu disse, as tuplas são imutáveis, então eu não consigo alterar. Ó, a tupla T que a gente criou, se eu colocar o índice 0 vai ser igual a 10, e ele vai falar que tupla não suporta item assignment, que as tuplas são imutáveis e a gente não consegue alterar, remover elementos de uma tupla. Para a gente poder fazer a alteração, a gente tem que converter para uma lista, e da lista você pode voltar para uma tupla. Então se você quer elementos que não podem ser alterados, uma lista de dados que não podem ser alterados, você vai criar a sua tupla, tá? Deixa eu ver. Agora a gente vai praticar resolvendo um exercício. Deixa eu colocar mais uma linha aqui. Então, exercício número 1. Controle de despesas mensais. Imagine que você seja um contador responsável por fazer controle de despesas mensais de uma empresa. Para isso, você precisa armazenar o valor total das despesas de cada mês do ano e apresentar esses dados em um relatório no final do ano. Para resolver essa situação, você pode utilizar uma tupla para armazenar os valores de cada mês. Sua tarefa é escrever um código em Python que cria uma tupla com os valores de despesas de cada mês e imprime o total de despesas no ano e a média mensal do mês, tá? Então eu vou ter aqui os valores mensais já, tá? Eu vou colocar ele aqui, valores mensais. Esses são os valores mensais do ano todo, tá? E agora a gente vai resolver esse exercício. Eu vou colocar aqui o meu total vendas, que vai ser igual à soma dos valores mensais, das minhas vendas mensais, né? Então eu tenho a soma das minhas vendas mensais, né? Isso daqui eu só peguei o meu total da minha tupla, veja só, eu tenho uma tupla com as vendas mensais e fiz a soma dela. E aí, como que eu faço para saber o total? Simples, uma linha de código. A gente resolveu esse exercício que parece ser complicado, mas é muito simples de fazer. O total de vendas do ano foi porque aqui eu tinha um valor de 12 meses, tá? E aí a gente vai passar o valor total de vendas. Total de vendas, né? Total vendas. E aí também vamos imprimir print. Eu vou colocar a média mensal de vendas foi e aí a gente vai vir aqui total de vendas, total vendas dividido por 12. Apenas isso, olha só. Então total de vendas do ano foi de esse valor e a média mensal foi de 14.500, tá? 174 mil de vendas e o total foi de 14.500. Muito simples esse exercício aqui mesmo, só para a gente poder praticar e ver que a gente também pode somar valores de uma tupla. Tem uma tupla com vários valores que não pode ser alterado. Então imagina que as minhas vendas não podem ser alterados os valores, né? Então isso eu não vou armazenar numa lista, eu vou armazenar numa tupla, porque eu sei que não vai mudar o valor das minhas vendas. Foi vendido, não vai alterar. E aí a gente vai para o segundo exercício, que seria, né, classificação de produto por categoria, tá?
Então vou pegar o exercício aqui, vou colocar um markdown. Vamos lá ler o enunciado para você tentar resolver isso aqui, né? Classificação de produtos por categoria. Imagine que você seja um gerente de uma loja de departamentos responsável por classificar os produtos por categoria. Os produtos podem ser de diferentes tipos, como eletrônico, vestuários, etc. E preços. E você precisa agrupá-los de acordo com as características para facilitar a gestão da loja. Para resolver essa situação, você pode utilizar uma tupla para armazenar as informações de cada produto. Sua tarefa é escrever um código Python que cria uma lista de tuplas com as informações dos produtos e uma tupla contendo um tipo, o tipo do produto e seu preço. Utilize um dicionário, então a gente vai pegar tuplas e dicionários aqui, já vai praticar, para agrupar produtos por tipo, criando uma chave para cada tipo de produto e uma lista com os preços correspondentes. Parece complexo, mas não é. Em seguida, o código deve imprimir um dicionário com os produtos agrupados, tá? Então, para um pouquinho, tenta ler o enunciado e veja se você consegue resolver esse exercício, tá? Os exercícios eles são fundamentais para que a gente consiga aplicar lógica e absorver todo o conteúdo, porque depois a gente vai ver coisas muito similares, fica mais fácil a gente resolver os problemas, né? Então, eu vou deixar aqui os meus documentos já, que é criado no Python, e você, a partir daqui, você tenta resolver, né? Então, eu tenho nota fiscal, recibo, nota fiscal, recibo, todos os valores aqui, tá? Então, a gente vai aqui com uma tupla entre nota fiscal e recibo que foi vendido, né? Então, a partir daqui, a gente vai resolver esse exercício. Deixa eu executar, criar mais uma linha de código. E agora vamos lá. Então, para a gente criar, você viu que ele falou para criar um dicionário, então a gente vai ter que criar um dicionário para armazenar os meus produtos, né? Então, a gente vai agrupar por tipo. Agrupado por tipo. E aí eu vou criar um dicionário que vai ser agrupado por tipo, tá? E agora, como que a gente faz para pegar esses documentos que estão aqui, que foram recibos e notas fiscais, e adicionar por tipo e colocar, imprimir o dicionário agrupado? A gente vai utilizar o for loop. For tipo valor em documentos. Como a gente tem aqui os documentos que eles estão em chave, então a gente tem dois valores aqui, então a gente vai percorrer os documentos, tá? E aí a gente vai checar if o tipo em agrupado por tipo, tá? Então se eu já tenho esse tipo aqui já no meu dicionário, nota fiscal, se eu já tenho lá, eu vou pegar o agrupado por tipo, a chave do meu dicionário aqui vai ser o tipo, e vou colocar, append o valor, tá? Eu vou pegar porque ele vai ser uma lista, então eu vou adicionar o valor. Se não, eu vou criar uma chave para esse dicionário. Então, agrupado por tipo, vou criar essa chave que vai ser o tipo, e aí vai ser igual o valor em formato de lista, tá? E por final, a gente vai imprimir o dicionário. Então, imprimir agrupado por tipo. Olha só como o Python simplifica as coisas, tá? Se você parar para raciocinar aqui, você vai ver, olha, eu estou percorrendo meus documentos, né? Então, eu estou percorrendo cada um deles aqui no meu loop. Então, primeiro, o índice aqui é o tipo, e depois é o valor, tá? Então, ele vai olhar lá no meu dicionário, eu já tenho esse tipo aqui. Não, então ele vai criar uma chave e vai pegar o valor armazenado nessa chave numa lista. Se ele já tiver, ele vai adicionar ao final esses valores. Então, olha só o resultado, vou imprimir. Então, nota fiscal. Tudo que foi emitido com nota fiscal, tenho 100, 200, 100, 1.500. Que foi com recibo, eu tenho todos esses aqui. 500, 800, 800, 800, 800, separadinho, bonitinho aqui, tá? Ó, para ficar mais claro, a gente coloca aqui, ó. E aí eu posso colocar, vamos colocar mais alguns aqui, ó. Por exemplo, vem aqui e coloco aqui sem nota. Só para você ver como que esse código ele funciona mesmo. E aí vamos colocar mais uns 3 aqui. E executar. E olha só, vamos executar de novo. E agora por tipo, eu tenho nota fiscal, recibo e sem nota. Olha só, pouquíssimas linhas de código,
o Python é capaz de resolver um problemaço aqui, né? Desse dicionário a gente pode fazer muitas coisas, podemos gerar um data frame, podemos fazer várias situações aqui de manipulação de dados que você também vai aprender neste treinamento, tá? Então, com isso, a gente encerra a aula de tuplas. Na aula seguinte, a gente vai aprender sobre os conjuntos e depois vamos para as funções e programação orientada a objeto para dar início a nossas aulas de criação de interface gráfica. Então, eu te vejo lá. Até logo.